E olha, proteger as crianças, a gente estava mostrando essa situação aqui dessas meninas que agora vão responder, né, por ato infracional, porque subiram em cima de um túmulo, estavam debochando, né, daquele local e das pessoas que ali estavam enterradas. E a gente vai falar agora sobre a conscientização e a proteção, porque proteger crianças e os adolescentes goianos é o objetivo de uma série de ações da Secretaria da Saúde em Goiás, em antecipação ao dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A pasta disponibilizou um material com orientações sobre como identificar os crimes, denunciar e auxiliar as vítimas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga Lígia da Fonseca Bernardes. Ela é psicóloga e vai conversar mais com a gente sobre essa informação. Eu acho que o acesso à informação, né, doutora, é imprescindível. Primeiro, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Que bom estou aqui, né, para orientar, para conscientizar toda a população a respeito do 18 de maio, que é justamente o momento de enfrentar, de falarmos sobre a violência sexual contra criança e adolescente. E eu acho, eu penso, e aí eu queria até ver com a senhora, porque eu acho que essas informações são importantes, principalmente nesse momento da gente enfrentar. Antes da gente enfrentar, denunciar, a gente precisa identificar, né? Dentro de casa, no nosso convívio, na sala de aula, no condomínio, no vizinho. A gente precisa identificar como fazer isso. Sim, normalmente as crianças, né, que passam por uma situação de violência sexual, elas vão apresentar alguns comportamentos, algumas mudanças de comportamento, né? Então, crianças, por exemplo, que eram extrovertidas, começam muitas vezes a ficarem introvertidas, ou seja, mais quietinhas, conversam menos, né, brincam menos, ou também ao contrário, né, podem ficar mais agressivas, né, mais agitadas. Então, é muito importante a gente conhecer, né, saber das crianças que nós convivemos, que cuidamos, né, especialmente as escolas também. Então, além de um ponto muito importante a gente identificar, é porque normalmente essas crianças, elas têm um comportamento, a gente vai chamar de hipersexualizados, né? Não são situações comuns do desenvolvimento, então muitas vezes ela tem comportamentos que a gente percebe que não é comum para uma criança, né? Falar palavras obscenas, que não é do convívio, ou ter atitudes que normalmente não é de uma criança daquela idade. Aí dá a entender que ela teve contato com alguém que falou aquilo para ela. Exatamente, né? Ou que ela assistiu, ou que ela viu, ou mesmo, né, foi praticado com ela aquela situação. Diante disso, a gente estava vendo ali, inclusive, eu vou até pedir para colocar novamente ali no ar algumas dicas, e essas dicas estão nessa divulgação desse material de vocês, né? Como é que muitas pessoas falam, e inclusive há um tempo atrás eu estava ouvindo falar, fulana de tal tem tantos anos, está namorando com fulano de tal que tem... não, mas ela quis. E existe uma diferença muito grande, porque as crianças não têm que querer algo como isso, né? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças, adolescentes menores de 14 anos, eles não têm ainda uma maturidade cognitiva para consentir, né, o sexo, né, ou um ato libidinoso. Então, é considerado estupro de vulnerável. Então, independente, ela quis, né, os dois estão namorando, a família permitiu, mas vale uma conscientização, porque ela está correndo um risco muito grande e é considerado também como estupro de vulnerável. Doutora, como é que a gente em casa, por exemplo, pode proteger também as crianças? Porque às vezes a pessoa vai na casa de alguém, né, ou numa festinha, ou não sei o quê, é ficar de olho o tempo todo, né? Sim, e ter uma boa relação, né, de abertura, de diálogo, de conscientização, orientar as crianças e adolescentes com relação à violência sexual, né, os toques que não devem ocorrer, né, e ter um diálogo com essas crianças, porque uma característica muito forte da violência sexual contra criança e adolescente é porque o autor normalmente são pessoas da convivência, né, da convivência familiar, pessoas próximas ou mesmo dentro da família. E aí, como conversar com as crianças sobre isso? Porque, às vezes, eu imagino, a gente que é mãe, pai, a gente vai ter essa dificuldade mesmo. Em até que ponto falar, como falar, o que a gente precisa falar para informar essa criança, para que ela também tenha a abertura de contar se alguma coisa errada, fora do normal, acontecer, né? Porque a gente tem medo também disso, se acontecer alguma coisa e não me falar.
e eu não perceber, né? Sim. Sim, normalmente assim, as crianças, quando é uma relação, né, com os cuidadores muito autoritária, né, de castigos, normalmente ela vai ter mais medo, né, de relatar uma situação de violência, porque ela vai pensar que ela vai sofrer algum castigo, até porque os autores costumam fazer ameaças, né, falar que os adultos não vão acreditar nela, ou de que, né, vai matar os cuidadores, né, se ela contar, revelar, né, a situação de violência. Então, esse diálogo ele é muito importante. E como conversar, aí cada criança no seu, na sua idade, no seu desenvolvimento é possível, né? Então uma criança pequena, falar dos toques, onde que não pode ter toques íntimos, né? Apenas para os cuidados, então não... Tomar cuidado, né? Adultos, quando vai passar a mão, né, na genitália da criança ou em lugares que ela se sente incomodada, é importante ela revelar essa situação, contar para um cuidador, uma pessoa que ela confie. Né? Então, a partir da idade, a gente vai também passando mais informações para essa criança e adolescente. E é essencial esse diálogo e essa informação para a criança e adolescente, para ela também conseguir se proteger, além de, claro, nós protegemos elas também. E essa campanha está acontecendo como? Sim, agora, no dia 18, domingo, nós vamos ter uma ação no Parque Flamboyant, junto ao Fórum Goiano de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente e a Rede Goiana, também, de Goiânia, de atenção às crianças e adolescentes em situação de violência. Lá vai ser no palco, então nós vamos ter atividades como auriculoterapia, aferição de pressão, glicemia e outras atividades culturais, né, de apresentação de orquestra, do Círculo Arretou. Então, todos estão convidados a comparecer lá no Parque Flamboyant de 8h30 às 11 horas da manhã. Ok. Doutora Lígia da Fonseca Bernardes, psicóloga, muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço.